Bom, uma vez mais reunidos aqui no nosso estudo do Livro dos Médiuns, hoje, quarta-feira, de 16 de fevereiro. Nós estamos hoje estudando médiuns de efeitos físicos. Estamos, na verdade, tratando de médiuns, né? E hoje nós vamos falar de médiuns de cura e, havendo tempo, naturalmente, nós vamos falar de médiuns pneumatógrafos. Vamos ver o que é isso. Apesar que a gente já viu, né? Mas vamos lá. Na última sessão, nós paramos exatamente aqui, onde falava que a magnetização comum, no que diz respeito a médiuns curadores, é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam se conduzir convenientemente. Ou seja, eles se preparam, eles têm um conhecimento, têm um estudo para isso. Então, é um tratamento seguido. Então, a cada dia, ou no decorrer de um determinado tempo, diariamente, alguns minutos, é feito essa magnetização, né? E desde que ele se prepare convenientemente, é claro. Ao passo que nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Então, o magnetismo é algo que pode-se aprender, que pode-se trabalhar, né? A pessoa se prepara para isso. Já a mediunidade de cura, então ela já vem com o indivíduo. É uma mediunidade, é um tipo de mediunidade. A intervenção de uma potência oculta, quer dizer, a intervenção de um espírito, né, que é o que constitui a mediunidade, e aí sim está havendo uma manifestação mediúnica, lembrando sempre que há envolvimento com um espírito, está ocorrendo um fenômeno mediúnico. Senão, não é mediunidade. A mediunidade é essa característica de intermediário, de ser intermediário. A pessoa encarnada é um intermediário entre entre o espírito e o meio que ele se encontra. Então, ele está sendo um agente de comunicação, um agente de que possa também se efetuar alguma coisa, como, por exemplo, a cura, né? Então, a mediunidade é isso, quando há intervenção do espírito. Então, quando a intervenção se faz evidente em certas circunstâncias, lembrando sempre aquilo, permissão, vontade, lembra daquilo, né, que a gente sempre fala. Sobretudo, se considerarmos que a maioria das pessoas que podem realmente ser qualificadas de médiuns curadores recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Então, a pessoa que está fazendo a cura, né, o médium curador, ele recorre à prece. Ele sabe disso. Ele sabe da importância de se conectar com espíritos mais elevados, espíritos que possam vir a fazer o bem para alguém, né? E aí ele manda a gente ver na questão, no item 131, a gente já viu isso, que é basicamente, quando fala das manifestações espíritas, no capítulo 8º, laboratório do mundo invisível. Então, é quando ele está falando, essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, ou seja, há 160 e poucos anos atrás, não tinha explicação para isso. Agora sim tem. Aquela época de Kardec. Então, aquilo que era inexplicado, agora já tem. E olha que interessante, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Então, é água fluidificada, é água magnetizada, com auxílio desse magnetizador, dessa pessoa que se utiliza do magnetismo para fluidificar a água. Ontem nós tivemos uma reunião. No final da reunião, nós, à distância mesmo, através da prece, nós pedimos o auxílio dos espíritos para fluidificar a água que estava na casa de cada um dos participantes. E também podem acreditar que depois, vendo a gravação, se a pessoa deixar ali e se colocar na posição
de receber, ele vai ter água também fluidificada. Então, o espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre socorrido por outro espírito, ou seja, o espírito atuante é do encarnado, do magnetizador, mas sempre com a ajuda de espíritos, né? Então, ele está quase sempre, né? Isso aí que acontece. Então, há sempre ajuda do espírito bem intencionado, porque a pessoa que está fazendo a prece, buscando magnetizar a água, ou fazendo um passe à distância, ela é bem intencionada. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como sabemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Então, é trabalhado isso, essa substância é trabalhada e transmuta, e opera essa transformação, coloca o material necessário para a saúde daquele que vai tomar a água. Nós tivemos um caso recente, agora dessa semana, um companheiro nosso, de trabalho, inclusive, ele caiu de cama, fez teste de Covid negativo, teste de gripe negativo, ele já não sabia o que era. Aí ele colocou, na hora de dormir, fez uma prece junto à água, né? E tomou aquela água. Na manhã seguinte, ele já percebeu uma mudança para melhor. Ele já estava muito melhor do que quando ele estava. No decorrer do dia, tomando a água, tudo, a última vez que eu falei com ele foi hoje. Como é que você está? Aliás, foi ontem, desculpa, ontem tardezinha. Ele falou, eu estou muito melhor. E eu entendo que a água fluidificada foi o que me resolveu. Porque até então ele estava num estado assim deplorável em termos de saúde. Tá? Então, ele próprio colocou o elemento que precisava para ele, através de uma prece. Certamente que amigos espirituais puderam colocar ali aquilo que ele precisava para resolver o problema dele, né? Então, sempre a vontade tem que estar assim, em evidência. Então, é a vontade daquilo que se faz, daquilo que quer que seja alcançado, né? Então, a vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Então, a vontade é tudo. Se nós temos a vontade e elevamos uma prece, certamente que vai haver uma ajuda, né? Com o auxílio dessa alavanca, que é a vontade, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm, assim, a ficar transformadas. Então, imaginem a disposição nossa, que está aí, nós estamos imersos nisso, que é o fluido cósmico universal, né? Essa matéria elementar. A vontade nossa transforma esse material no benefício, nesses compostos, como ele chama, com as propriedades para ocorrer a cura, porque é transformada, ela é adaptada para a necessidade daquele que vai receber a ajuda. Fiquei pensando nesse momento em Jesus, não? Imagina. Exatamente, a velhinha falou em Jesus. Imagine o conhecimento que ele tinha, e aí ele impregnava esse fluido cósmico, transformava ali, ele próprio, porque ele tinha conhecimento. Ele, naturalmente, não precisava do intermediário. Nós ainda precisamos, o intermediário que nós dizemos é o espírito, né? Um auxiliar, na verdade, não intermediário. Nós precisamos desse que sabe mais do que nós e nos auxilia, soma as forças conosco. E aí faz aquilo que tem que fazer. Jesus tinha pleno conhecimento e ele estava preparado para isso, né? Para fazer esse... Você faltou ler alguma coisa? Não, eu estou... Com o auxílio dessa alavanca? Já falei. Já. E que eu até falei, a alavanca é a vontade. Né? Então, tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado,
Então, os dois é uma soma, né? Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade, né? Então, é isso que acontece. Essa a explicação dessa habilidade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, capacidade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Então, a doutrina espírita se utiliza do passe, que nada mais é o que nós estamos vendo aqui agora, essa habilidade de cura pela imposição de mãos. Então, naquele momento que o passista, com a melhor das boas vontades, ele está transmitindo o que ele tem de melhor, ele se preparou para isso o dia todo. E ali ele deposita sobre aquela pessoa os fluidos, a vibração, o que é necessário para que ele possa reequilibrar aquela pessoa que foi em busca do passe. Então, muitas vezes a gente fala assim, precisa do passe, né? Fulano, no tratamento dele, precisa do passe, e tomar passe com frequência. É isso que Kardec fazia. Então, o magnetizador, ele, a cada tempo, seja diariamente ou a cada alguns dias, ele vai em sessões de alguns minutos, colocando a vontade dele sobre aquela pessoa, impregnando aquela pessoa com a vontade dele, interferindo na saúde dele, para melhor. De maneira que, somado tudo, o corpo reage. E aí ele pode passar pelo processo de cura, né? Através do magnetismo. Já a cura propriamente dita, o médium de cura, então tem um espírito atuando sobre eles, utilizando do ectoplasma desse médium de cura, e aí processa, faz aquilo que precisa fazer junto ao paciente encarnado, né? Então, esse era o item 131 que a gente precisava ver, né? Fez essa revisão. Então, depois, dando sequência, né, médiuns curadores, eis aqui as respostas que os espíritos nos deram sobre as perguntas que lhes dirigimos sobre esse assunto. Então, Kardec queria saber sobre cura. Então, ele fez algumas perguntas. Na verdade, ele fez 9 perguntas, né? Então, a primeira: podemos considerar as pessoas dotadas de força magnética? Podemos considerar as pessoas dotadas da força magnética elas, né, formam uma variedade de médiums? Não há do que duvidar. Então, as pessoas que têm essa força magnética é um tipo de mediunidade, principalmente porque um espírito pode se somar a ela e se utilizar dessa força e atuar. Então, aí, estamos tratando de mediunidade. Então, sim, é uma variedade de médium, ou da mediunidade. A segunda pergunta: entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, tirando de si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha, ou seja, que ele não seja intermediário de nenhum espírito? Aí os espíritos dizem, é um erro. Sem dúvida, a força magnética reside no homem. Vamos lembrar sempre que o espírito age desde que ele tenha essa fonte, né, desse material do que é gerado pelo homem, pelo encarnado, né? Então, ele precisa disso. Então, ele fala, sem dúvida, a força magnética reside no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Então, quando ele faz a prece, pede ajuda, né, ele está ali magnetizando, mas ele pediu ajuda, pediu auxílio para alguém desencarnado. E vem, né? Se magnetiza com o propósito de curar, por exemplo, e evoca um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente. Ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias.
Então, é uma soma de esforços, é uma combinação entre o encarnado que está gerando esse material, que tem essa força magnética, e o espírito que potencializa isso, interessado em ajudar, ajudando a pessoa, né, o encarnado, e também o doente. Aí a terceira questão. Entretanto, há bons magnetizadores que não creem nos espíritos? A resposta é: penso então que os espíritos só atuam nos que creem neles? E até interessante essa resposta, porque isso vem de encontro com aquela que sempre as pessoas fazem. Mas peraí, se não tem, a pessoa não tem possibilidade de ir num trabalho mediúnico, ele fica míngua? Ou se ele não acredita, ou se um centro está longe, ou não tem que faça distância, e aí? Como é que fica, né? Então eles falam, então vocês pensam que o Espírito só atua nos que creem neles? Muitas vezes eles estão agindo à revelia do paciente. O paciente nem sabe, assim como grupos mediúnicos trabalham em benefício de pessoas, e essas pessoas nem sabem que estão sendo assim beneficiadas, né? E muitas vezes a gente até esconde que é um trabalho mediúnico porque a pessoa não quer saber disso, né? Corre disso. Então a gente fala, não, temos um grupo de prece, o que não é mentira, o que não é nenhum exagero falar, né? Então essas pessoas fazendo uma prece, né, atuaram sobre ele, é isso que se informa a pessoa, né? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os atrai sem perceber, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os espíritos atrasados. Percebem que o mecanismo é o mesmo. Se as pessoas querem se reunir para fazer mal para alguém, funciona também. Imagina a vibração que está jogando em cima de uma outra pessoa, daquela pessoa para quem querem fazer o mal. O contrário também funciona. Um grupo de pessoas que se reúne para vibrar em benefício da saúde de uma determinada pessoa, de um encarnado. Então, vai fazer o bem. A quarta questão que Kardec faz para os espíritos: agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Olha que coisa. Se a gente tivesse fé, porque na verdade isso aqui está falando de fé, né? Faria coisas que considerariam milagre. Então imaginem o poder que a gente tem e que não usa. Às vezes a limitação nossa está só na incredulidade ou da falta da fé de que aquilo vai funcionar, né? Eu tenho certeza que cada um de nós temos uma história para contar sobre um momento de prece que nós fizemos em benefício de alguém e funcionou. Mas não tenho dúvidas, todos nós já tivemos isso, ainda que fosse a coisa mais simples do mundo, sabe? Uma criança parar de chorar, por exemplo, faz uma prece e parou de chorar. Será que foi coincidência, bem naquele momento da prece? Podemos até dizer que é isso mesmo, mas pode e deve acontecer muito disso, da ajuda, da eficácia desse poder da prece, dirigindo essa força magnética para a pessoa. A quinta questão: há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o uso dos passes magnéticos? Certamente, vocês não têm múltiplos exemplos disso? A casa espírita que trabalha, que tem passe, faz exatamente isso. Se não, o passe já tinha acabado há muito tempo. Não adianta de nada, por que eu vou lá? Por que eu vou tomar um passe? O médium passista iria se aposentar. E, no entanto, até hoje tem gente que leva a garrafinha de água para fluidificar e leva para casa, para o doente, para ela própria.
e continua levando. Por quê? Porque funciona. Então, não é aquilo que, se mal não faz, se bem não faz, mal também não faz. Não é, porque há muito tempo que se faz isso, se persiste nisso, justamente porque funciona. Então, por isso que os Espíritos falam, certamente, que funciona. Vocês não têm múltiplos exemplos disso? Na sexta questão, nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Então, é só do médium ou é também ajuda dos espíritos? Aí os espíritos falam uma e outra coisa, ou seja, ambas. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob influência dos espíritos. Porém, isso não quer dizer que sejam quais médiuns ou como médiuns curadores, conforme o entendem. Então, vamos deixar bem claro que uma coisa é esse magnetizador, né? E outra é o médium de cura. O médium de cura, ele fornece o material apropriado para os espíritos se utilizarem. E aí ocorrem as curas, ocorrem as cirurgias, ocorrem as desmaterializações de, por exemplo, tumores, ocorrem uma confecção de uma determinada parte de um organismo que está, por exemplo, necrosada, né? Então, aí é o espírito agindo com auxílio ou utilizando esse material que o médium de cura doa, fornece. Tá? Então, essa é a diferença. A ação magnética é uma coisa, a mediunidade de cura é outra. O médium passista, ele é um magnetizador naquele momento. Um trabalho de cura espiritual, então o médium é um médium de cura, tá? Não é um magnetizador. E esse poder pode ser transmitido, então, tanto a ação magnética quanto a mediunidade de cura. O poder não, mas sim o conhecimento necessário para exercê-lo. Então, o médium passista, ele pode ser treinado, ele pode ser desenvolvido. Então, ele tem esse conhecimento e passa a exercer, né? E, naturalmente, que melhora a eficiência se ele tem mais esse poder magnético, né? O magnetizador. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que ele for transmitido. Então, tem muita gente que nem sabe que tem isso. Sabe que cura, sabe que os espíritos se aproveitam disso e fazem e auxiliam alguém, e a pessoa nem sabe que tem esse poder. E, finalmente, as duas últimas questões que Kardec faz para os espíritos sobre médiuns curadores. Podemos obter curas unicamente por meio da prece? Sim, desde que Deus permita. No entanto, esse Deus que permita é o merecimento, né? Ele já poder parar com aquela doença, poder eliminar. No entanto, pode ser que o bem do doente esteja em sofrer por mais um tempo, e então julgam que a sua prece não foi ouvida. Se a pessoa tem que continuar passando, e aí é que, por uma necessidade de uma doença, e aí que ele fala, desde que Deus permita. Não é que Deus não está permitindo que ele seja curado, é que para ele é importante que ele continue passando por aquilo. É parte do processo de melhoria, de evolução dele. Quantos casos nós vemos através da literatura espírita que Jesus não curou alguns doentes, ou muitos doentes que seja. Ele não curou certos doentes. Por quê? Porque ele iria interferir na evolução daquele doente, daquele encarnado. Então, nós temos que ter isso em mente. Muitas vezes nós temos que passar por alguma coisa. Eu lembro que
Chico Xavier procurou um médium de cura, que foi acho que foi o Zé Arigó. Passou e ele pediu para curar só uma determinada doença que ele tinha, quando ele podia ter muitas curas ali. Mas ele sabia que as outras eram parte do processo de melhoria espiritual dele. Então ele pediu para que aquilo somente que fosse curado e não outro tipo de doença. Ele foi taxativo. Ele falou, não, eu vim aqui para ser curado de tal coisa. Eu não sei agora, porque isso faz muito tempo que eu tive conhecimento e acabei não retendo isso ainda, né? Ou não tenho em mente exatamente qual era a doença. Mas ele passou por um processo de cura, mas só daquilo que ele achava que podia se livrar, né? Para aliviar um pouco o sofrimento dele, né? Para isso, haverá algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outra. Quando ele fala assim, a prece também pode curar. Então, e aí a gente fala, tem uma prece que é melhor do que outra, uma mais forte, uma reza mais braba, e aí ele fala, somente a superstição, né? Os espíritos dizem, somente a superstição pode dar importância a certas palavras e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar ideias semelhantes, prescrevendo fórmulas. Ah, não, tem que usar de certa roupa, tem que usar um certo chapéu, tem que estar num determinado dia, tem que estar em tal lua, e aí faz a prece e vai funcionar. Não é isso. Isso é coisa é mistificação. Não há... a prece, ela tem que vir do coração, e aí ela funciona. Tem que ser sincera. Nem precisa ser decorada, palavras já pré-formuladas, não. É aquela conversa íntima, né? Pedindo ao alto para que ajude. Entretanto, pode acontecer que, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Eu nunca vou esquecer de um comentário de um amigo que estava falando, a gente estava falando sobre mediunidade e tudo, e falando das curandeiras, né? Aquelas benzedeiras, que usam, por exemplo, um galinho de arruda atrás da orelha, né? E ela nem precisava daquilo, mas se aquilo era um fator de auxílio para que ela potencializasse mais ainda a fé dela, então que use o galinho de arruda, sem problema nenhum. Então é mais ou menos nessa linha que está aí. Algumas pessoas pouco esclarecidas precisam de algumas fórmulas. Precisam de algumas fórmulas para isso, né? Para que tenham mais confiança. Nesse caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Então, é a fé que realmente conta, e não os apetrechos e tudo. Bom, eu queria fazer um comentário desse livro, que é Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita. Ele tem muito mais informações. Nós vamos ter na nossa biblioteca aqui, que a gente tá formando, né? Aqui em Las Vegas, mas aí no Brasil, quem estiver no Brasil, consegue com facilidade. Esse livro foi publicado no final do ano que passou agora, 2021, e tem muitos artigos da Revista Espírita e do Livro dos Médiuns, que falam exatamente sobre curas espirituais. Então, é um compêndio disso. Aí a gente vai entender mais como que funciona. Então, as curas espirituais e casos de espíritos atuais, né, que curam, e o próprio espírito dando as respostas a 10 perguntas relacionadas com curas espirituais. Agora, para a gente terminar, nós vamos estar falando de médiuns pneumatógrafos. Através da leitura disso, a gente vai entender bem. Dá-se esse nome aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta. O que é escrita direta? O lápis e o papel funcionam sem ninguém pôr a mão.
basicamente isso. O que não é possível a todos os médiuns escreventes. O médium escrevente é o psicógrafo. É o exemplo mais fácil de entender. Chico Xavier pega um lápis, papel, e o espírito toma a mão dele e todo o conjunto dele, o conhecimento, a experiência dele, e passa a ideia, passa a instrução, passa aquilo que tiver que passar para o papel. Então, esse é o médium escrevente, ou psicógrafo. Já o médium, esse da escrita direta, nem a mão do médium está em jogo, né? Nós vamos ver aqui. Até agora, essa habilidade se mostra muito rara. Então, nos momentos, enquanto Kardec escrevia esse livro, ele percebia que não era comum. Provavelmente desenvolve-se pelo exercício. Então, tem aí uma chance de aprender, né? Mas, como dissemos, ou se desenvolver, na verdade, né? Mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação evidente da intervenção de uma força invisível nas manifestações. Então, é importante que se comprove isso. Vou antecipar um pouquinho. Em algum lugar aí eles vão falar isso aí, mas não fala com esse detalhe. O que faziam as pessoas desse tipo de reunião? Tinha os médiuns, os médiuns, um ou mais pneumatógrafos, alguns até que nem sabiam que tinha essa mediunidade. As pessoas que organizavam essas reuniões pegavam as folhas de papéis, contavam, quantas folhas são? 2, 3, 5, 10, não importa. As pessoas que estavam ali faziam uma rubrica, colocavam ali uma assinatura deles naquele papel, ou seja, para que não houvesse troca, para que não houvesse fraude. Aí dobrava esse papel, colocava numa gaveta, né, com um lápis ou não, fechava a gaveta, trancava e ficavam aguardando lá. Chegavam a ouvir o ruído de se esfregando no papel alguma coisa, né? Aí, depois de um determinado tempo, alguém que estava em poder da chave ia lá, abria a gaveta, tirava de dentro as folhas de papel, desdobrava essas folhas, as mesmas folhas que tinham lá a assinatura dos presentes, tinha uma mensagem escrita. Então, essa era isso é a pneumatografia, né? Essa escrita sem a utilização de mãos e nada disso, né? Então, mas para comprovar isso, precisava de todos esses cuidados, né? Então, só a experiência é capaz de provar a qualquer pessoa que se possui. Então, vai testando e vai vendo se tem ou não essa aptidão, né? Portanto, pode-se experimentar, como também se pode consultar um espírito protetor a respeito, pelos outros meios de comunicação. E aí, pergunta para o espírito, isso nas reuniões mediúnicas lá de Kardec. E aí, tem alguém aqui que pode ser exercitado na pneumatografia? Aí o espírito fala, não tem ninguém, nem perca um tempo. Então, fala, não, tem alguém aqui sim, e que pode se desenvolver nesse sentido. E aí os espíritos vão trabalhando isso, se utilizando desse médium para poder ter essa escrita direta, né? Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, está aumentando, né? Palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Então, conforme a aptidão do médium, vai se ter desde pequenos rabiscos até uma redação inteira, uma mensagem por inteiro. Basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou indicado pelo espírito, durante 10 ou 15 minutos, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de uma coisa, de coisa alguma, numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimentos de simpatia e benevolência.
Então, é aquela coisa, sempre. Qual que é o teor da reunião? Somos nós que damos esse tom para a reunião, através da prece, através de pensamentos bons, através de bons comportamentos durante a reunião. Agora, se a gente não se preocupa com prece, tem a maior falação, a maior brincadeira, aquilo é uma coisa que não é séria, é realmente um entretenimento. Aí certamente que vai ter espíritos brincalhões que vão tomar conta da reunião. Então, nós que somos aqueles que controlamos o ambiente onde está ocorrendo a reunião mediúnica. Depois, Kardec explica, né, ele fala em seguida, né, terminando aqui, ele fala que vai tratar de modo especial os médiuns escreventes, os médiuns psicográficos ou psicógrafos, né, que vão isso mais para frente. Mas aí ele fala assim, ó, dá uma olhada para o Via das Dúvidas, lá no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, vê lá no item 127, e aí ele fala exatamente isso, né? É que se produz a pneumatografia, né? É que se produz espontaneamente, sem ajuda nem a mão do médium, nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel em branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter certeza da ausência de qualquer fraude. Qual que é? É isso aí. É escrever ali, os participantes escreverem o nome, aquelas são as folhas que vão pegar de volta, vai estar trancada a chave, essa chave vai ter poder de um daqueles que estão ali participando. Então, esse tipo de precaução, né? Ou as precauções que ele está sugerindo. Então, dobra, deposita em alguma parte, pode ser uma gaveta ou sobre o móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ou seja, se há um médium pneumatógrafo, né, ao fim de mais ou menos longo tempo, se encontrarão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância acinzentada, parecida com grafite, outras com lápis vermelho, outras com tinta comum, outras até com tinta de imprimir. É como se fosse impresso. Então, tem muitas variações. Pode ser escrita à mão, pode ser letra de forma ou não, né? Pode ser até com impressão, como se fosse impresso ali. Então, essa é a pneumatografia. E esse é o assunto que nós demos conta hoje. Na semana que vem, ou na próxima sessão de estudos, que está previsto dia 23 de fevereiro, a gente vai continuar sempre agora com uma segunda parte, né? Falando de médiuns escreventes ou psicógrafos, médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados, né? E assim por diante. Então, essa é a nossa... o nosso tema para a próxima reunião. E aí, o que acharam do médium de cura, né? E depois da pneumatografia? Eu vou fazer então um comentário. Dá para me ouvir, tá? Claro, está dando para ouvir, sim. Ah, tá bom. Então, essa parte do médio de cura é muito o que a gente, assim, é o que eu sempre vivenciei dentro dos centros espíritas, né? Não se sabe muito bem detalhes, etc., mas é onde você vai lá, fica em solitude, né, em pensamento firme, e o médium atuando, e você, né, vai recebendo o que é necessário, né? E em grande parte, os depoimentos sempre que eu ouço, não é simplesmente, é a força do médium, é o médium, não, a pessoa realmente buscou aquilo, né? Ela tinha certeza que ela ia entrar dentro daquela sala e ali algum tipo de cura
se não fosse a cura total, vamos dizer assim, do corpo, né? Porque a gente sempre fala de cura, tem que ser uma coisa meio relativa, né? E que a gente está falando, se a gente está falando da cura do espírito ou a cura da doença que comete o corpo, né? Mas a pessoa entrava ali e sabia que, de alguma forma, ela ia receber o que ela necessitava, né? De acordo com o merecimento dela também, e da necessidade dela, né? Porque às vezes a gente pensa que a cura do corpo é o que a gente precisa, não é necessariamente isso que a gente precisa, né? A gente precisa viver a batalha daquela doença, né? E, E muitas vezes a gente mesmo é que pede isso, né, Ana Paula? uhum. Então, Não, eu lembro que eu sempre, eu lembro que eu ouvia, né, as pessoas falando assim, olha, se concentra na hora do passe, senão o passe cai de lado. Ou seja, né, que não vai pegar, porque você não está ali sintonizado naquele instante. É claro que não é literalmente isso, né? Vamos deixar claro que quando a espiritualidade precisa trabalhar, ela precisa, às vezes, a nossa revelia também, né? Mas, em grande parte, é a gente que tem que fazer o esforço, porque a gente reencarna, não para ter uma reencarnação facilitada, mas para se esforçar nessa reencarnação e vencer as nossas batalhas, né? Isso aqui é muito pouco perto da eternidade do espírito. sabe, Ana Paula, a gente, eu já ouvi assim palestrantes espíritas, um em especial que é um médico, ele não concorda com curas espirituais. Ele é taxativo. Então ele fala, olha, eu não concordo, porque se a pessoa vem com a doença, ela tem que passar por aquilo, ela tem que ir até o fim com aquilo. Aí, só que ele sendo médico, ele está fazendo exatamente isso, ele está curando a pessoa. Sim. Ele está se utilizando do conhecimento que ele obteve através da faculdade, né, da residência, do desenvolvimento dele aqui na especialização, e aí ele vai e cura. Então, me parece um pouco ilógico, né, esse raciocínio. Bom, esse é um ponto. O outro, se não fosse permitido por Deus, quando eu falo assim, vocês entendem o que eu estou falando, assim, é todo o mecanismo da coisa, né? Então, é que a gente, do jeito que eu falo, parece assim que Deus está ali selecionando, não, esse cura, esse não cura, né? Agora pode, agora não pode, não é isso. São leis, né? As leis que são colocadas. E dentro dessas leis tem a permissão da cura. Por quê? Tem muitas coisas por trás disso. Uma delas é que chegou o momento que ele pode ser curado, que já acabou, não precisa mais. Outra coisa também, a medicina, que nos é colocada como oportunidade, como misericórdia, né? Como esse benefício. Então, também, se a pessoa pode ser curada, né, pelos médicos, chega aquele momento, cura e pronto, não tem mais. Então, nós estamos falando de já duas coisas assim, né? Tem uma outra ainda, que isso que você falou, que é do passe, né? A pessoa entra lá e ela não se esforça, né? Ela não tem fé, ela é impermeável e tal. E agora, ela recebe ou não recebe o benefício? Depende. A misericórdia divina age aí também. A pessoa pode não ter fé, mas ela tem merecimento, de alguma maneira, que ela pode escapar daquilo, ela pode se curar, ela pode ter, naquele momento, o benefício do passe ou até de uma cura espiritual. Então, mas ela não tinha fé, mas ela foi beneficiada. Então, a maior parte das vezes, naturalmente, a fé é um ingrediente muito importante, tanto por parte daquele que está oferecendo o benefício, quanto aquele que está recebendo. Então, aí sim. Então, é um leque de possibilidades, mas a gente tem que sempre pensar que tem umas variáveis no meio aí, tem uns fatores no meio. O que é? A misericórdia divina, é o fim do sofrimento dele, que ali já não precisa mais passar por aquilo, ele tem a fé ou não, né? Ele tem fé, e aí ele é ajudado. Percebe?
São muitas coisas que podem estar em jogo aí, que podem estar influenciando o resultado da cura, né? A gente escuta bobagem até do tipo, olha, você vai tomar um passe, mas alguém que é contra isso e vai lá por algum motivo, basta que você cruze os braços e o passe não funciona. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter ouvido falar isso. É uma bobagem isso aí também. A postura não é física, a postura é espiritual, é mental, sabe? Essa é a postura que vai ou não ajudar no benefício do passe, né? Então, tem muita coisa que a gente ouve realmente, tem muita coisa, mas quando a gente passa a estudar, a buscar o entendimento através desses esclarecimentos, Kardec vai e pergunta para os espíritos, Kardec vai e escreve aquilo que ele entendeu, e explica tudo direitinho, classifica os tipos de mediunidade, o tipo de cura, né? Através de mediunidade ou do magnetismo da pessoa. Então, tudo isso a gente está buscando na razão, né? Em algo realmente que tem essa solidez, né? do conhecimento. E não o diz-que-diz-que. A gente vai ouvir muita coisa ainda, por parte daqueles que, naturalmente, não foram atrás do conhecimento. E, às vezes, a pessoa precisa passar por esse, digamos, esse problema para desenvolver a fé nele, não é? Exatamente. Muitas vezes é um incrédulo que passa a ser Para uma ser pessoa que chamado desenvolve ao a fé. conhecimento. Quantos já não ouviram falar disso? Não? Quem já leu... Eu acho, só fazendo um comentário, né? Eu acho que as pessoas, quando entendem que existe uma ciência do espiritismo, elas não compreendem que essa ciência, ela abrange os fenômenos mediúnicos, que é o que a gente está estudando aqui, né? Como eles se dão, o que acontece, etc. Esse processo da reencarnação e as provas e expiações que cada espírito passa é uma história individual de cada um de nós. Exatamente. Ponto importante. Então, o que eu posso cometer o mesmo ato que uma determinada pessoa, mas a consequência, ela não é literalmente a mesma. Não existe essa ciência de que se você fizer tal coisa, por exemplo, todo mundo fala, né? Se eu matei, assassinei uma pessoa, então na próxima reencarnação eu vou ter uma morte trágica, ou até, inclusive, você assassinado por alguém, que é um absurdo, porque você está impondo que uma pessoa se reencarne para ser seu algoz, né? Você está pedindo que uma pessoa tenha um projeto reencarnatório para retroceder no avanço moral dela. Isso não é possível. Então, vejam como... Eu acho que é interessante isso, da gente sempre buscar eu vou naquele centro porque fulano de tal recebeu uma cura e lá, então, o trabalho é forte. Não é assim que... não existe isso, né? O que existe é um processo que está sendo feito ali, mas que depende muito da sua história individual, né? Para ele se realizar. Isso, inclusive, muda tudo num processo, né? Assim, eu estou num processo reencarnatório, estou aqui. E em determinado momento, porque eu decidi isso junto com aqueles que organizaram, que planejaram, né, minha reencarnação, aí eu devo passar por um, sei lá, perder membros ou paralisar membros, enfim, ter todo sabe, um processo de inutilização parcial ou total do corpo, né? Só que a minha atividade está sendo tão produtiva, a benefício de tanta gente, que isso se dá de uma forma muito mais branda, para que possa me dar condições de dar continuidade para esse benefício a outras pessoas, para espalhar benefícios. Então, percebe que não é tudo, como você falou, o processo é individual, e ele, mais ainda, ele não é escrito na pedra.
ele muda de acordo com o nosso comportamento, com a nossa forma de estar vivendo aqui. Então, tudo é muito, não é nada assim, realmente inflexível. Tem coisa que sim, tem que passar por aquilo e não tem jeito, porque é parte de um processo, é parte do aprendizado, é parte do... Por exemplo, sei lá, eu nunca dei valor para... Eu reencarnei muitas vezes como mulher e nunca dei valor para filho nenhum. Então, eu venho para cá e não tenho... venho já determinado a não ter filhos, porque isso foi uma coisa que eu tinha que dar valor para a maternidade, coisa que eu não fiz antes. Então, eu venho com esse compromisso, com essa... com essa, como é que eu diria? Com, finalidade. essa finalidade, exatamente isso. Isso é o que vem. Mas aí, o meu comportamento é tão positivo, tão elevado, que me vêm filhos de outra forma, na forma de sobrinho, vem na forma de irmãos menores, vem na forma de adoção, vem de todo jeito. Muda tudo, muda o quadro. Então, tem coisa que não muda. A minha esterilidade não muda. Mas, porque isso eu vim já predestinado a isso, porque eu combinei, porque eu planejei. Mas isso não é impedimento para ter filhos. Vem por outras vias. Então, realmente, as coisas são assim muito flexíveis. Pode ser mudado a qualquer, né, a qualquer tempo, desde que a pessoa tenha essa disposição. E esse, como você falou, Ana Paula, voltando, esse seu comentário que é importante, é processo individual. Se eu vou ser curado, se eu não vou ser curado, se pode ser semi-curado, né, parcialmente curado, isso é meu e eu vou me utilizar. Eu acho que é pedir muito pouco de Deus, né? É acreditar que Deus é muito pequeno. E, de novo, e é humanizar Deus na base mais baixa, você achar que ele vai aplicar uma regra igual para todos, como se ele não conhecesse cada um de nós nos maiores detalhes que a gente tem, né? Então, assim, nos mínimos detalhes, né? Ele nos conhece melhor que nós mesmos nos conhecemos. Então, achar que a nossa reencarnação seria ditada por regras tão simples é simplificar Deus demais. É ilógico exatamente por isso, né? A gente é o humano, é a criatura tentando entender o Criador, ainda não evoluído, ainda por cima. É muito orgulho mesmo, né? Então, é assim, a gente tem que abaixar um pouco e entender que as coisas acontecem não por meios misteriosos, mas por meios dos quais a gente ainda não tem capacidade para entender. Não é um mistério, simplesmente porque a gente não tem porque a gente não tem a capacidade de amar e de perdoar como Deus tem. Acho que é isso. Muito bem, chegamos ao final da nossa reunião. Muito bem colocado, né? Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Tanto os que estão do lado de lá da telinha, quanto os que estão do lado, as que estão, né, do lado de cá. Eu não posso fazer, né, porque eu já fiz a prece inicial, não posso fazer. Eu posso fazer, então. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a todos os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os mentores dessa casa, que hoje estão em nossos lares, ao nosso redor, vibrando por nós, colocando em nós a energia necessária para o nosso dia a dia, para a nossa calma, para que possamos entender o estudo que tivemos hoje e pedimos, não somente para nós, mas para todos aqueles que não puderam hoje comparecer, que tenhamos uma boa semana, que saibamos, diante dos nossos obstáculos, a superá-los, lembrando dos ensinamentos e, principalmente,
do amor e do perdão que devemos ter em relação aos demais que nos rodeiam. Gostaria de pedir nesse instante, em especial pelo marido da Kátia, que se encontra nesse momento numa batalha, que ele possa ser nesse instante envolvido pelas nossas vibrações, pelas vibrações dessa casa, para que ele possa entender o processo pelo qual ele está passando e que para que seus familiares também possam absorver isso, para terem força, para poder passar por esse momento tão delicado e difícil. Pedimos também por todos aqueles que perderam seus parentes, suas casas hoje aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que eles possam também ser envolvidos nessa luz e, de certa forma, consolados, e que não esqueçam que hoje passamos por momentos difíceis, mas sempre somos amparados. E assim encerramos a reunião de hoje, agradecidos novamente por tudo que recebemos, e que possamos estar juntos na semana que vem. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada.